Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de matemática. Essa é a nossa última gravação dessa semana. Como eu falei para vocês, serão 3 vídeos por semana, tudo bem? Quero aqui desde já mandar um abraço para os meus alunos, tanto da minha escola quanto também os alunos das diversas escolas onde tem o sexto ano. Essa aula é voltada para o pessoal do sexto ano. Um abraço a todos vocês e também aos professores. Estamos trabalhando com esse canal alternativo enquanto as aulas da TV retornam irregularmente, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar com números decimais voltado para arredondamentos e também estimativas. Vou passar para vocês uma explicação e na sequência a gente volta com o exercício. Não esqueça de você, se já foi inscrito no canal, ok, muito obrigado. Se ainda não for, que você possa fazer essa inscrição, que você possa ativar o sininho para que você fique recebendo as mensagens e novas notificações de novos conteúdos que a gente vai colocar aqui. Preparem para o final de semana, que nesse final de semana a gente vai publicar aqui uma promoção do nosso canal, que vocês que gostam de desafios, tanto na área de matemática quanto não, que vocês possam estar atentos ao desafio que a gente vai lançar para vocês nessa semana. Aguardem, viu? Vamos então para o nosso conteúdo falando a respeito de arredondamento e estimativas com os números decimais, com os números com vírgulas, tudo bem? Segue o vídeo! Ok, pessoal, vamos aqui para a nossa aula sobre arredondamento de números decimais. Vou apresentar aqui para vocês quando eu quiser arredondar para décimos, centésimos e milésimos. Bora lá? Vamos começar pelas casas decimais. No caso aqui a gente vai estar fazendo aproximações. Olha só esse número, 0,333. Tem várias casas decimais, né? Eu quero deixar ele apenas com uma casa decimal, até esse 3 aqui, ó. Aí como é que eu faço? Qual é a regra para mim saber se ele vai continuar 3 ou se ele vai aumentar para 4? Eu olho o número que vem na ordem seguinte, ó, esse 3 aqui. Aí eu faço aplico a seguinte regra. Se esse número for 5 ou maior que 5, eu aumentamos uma unidade ao algarismo da ordem que eu pretendo definir o nosso número. Já se ele for menor que 5, eu deixo ele como está. Tá certo? Então, se o 3 for maior do que 5, eu aumentarei o 3 antes para 4. Mas como aqui no caso ele é menor do que 5, então eu vou manter o 3. Tá certo? Portanto, eu vou arredondar para 0,3. 0,333, arredondando, ele fica sendo igual a 0,3. Tudo bem? Agora, se eu quiser arredondar o número para casas centesimais, no caso, tenho que deixar duas casas depois da vírgula, né? Números centesimais tem que ficar duas casas. Aqui no caso tem 3, ó. Eu tenho que deixar só até o 6. Resta saber se o 6 continua 6 ou se eu aumento o 6 para 7. Para mim saber disso, eu olho o número que vem logo após esse 6, que no caso é o 7, e aplico a regra. É maior que 5 ou menor que 5? Se for maior do que 5, aqui no caso ele é, então o 6 eu aumento para 7, ó. Então vai ficar como 0,57. Deu para entender? Agora vamos ver como é que funciona quando eu quiser arredondar para milésimos, deixar o número até a casa milesimal, ou seja, 3 casas depois da vírgula. Vou apresentar aqui para vocês o seguinte número, olha só, 0,8232. Eu quero deixar só até o 3. Eu observo o número que vem logo após o 3, né? É maior ou menor do que 5? Dá para perceber que ele é menor do que 5, portanto, o 3, que é o número até onde eu quero deixar, eu deixo ele como está, 0,823. Deu para entender? Vamos então recapitular? Para fazermos aproximações ou arredondamentos, temos que lembrarmos dessas regras. Se quisermos aproximarmos um número para as casas decimais, preciso ter como base verificar se o número que vem após é maior ou igual a 5 ou se ele é menor do que 5, tá certo? Então, no caso aqui, como o 6 é maior do que o 5, então o 5 que vem antes eu vou arredondar para quanto? 0,6, vai ficar 0,6, tá certo? Acabamos de arredondar para uma casa, para o número decimal. Se eu quiser arredondar o número para uma casa centesimal, no caso tem que ter duas casas depois da vírgula, eu analiso a situação, quero que o número fique só até o 5, né? Para poder ficar o número centesimal. Aí o número da ordem seguinte, eu faço a comparação. É maior ou menor do que 5? O 2 é menor do que 5, não é verdade? Portanto, o 5 que vem antes, eu não vou mudar. Vai ficar, portanto, 0,45. Acabei de arredondar.
E se eu quiser trabalhar com números milesimais, ou seja, 3 casas depois da vírgula, olha só, isso aqui tem 4. Eu tenho que parar só até no 6. Tenho que parar no 6. O número que vem depois do 6, quem é? É o 8. 8 é maior ou menor do que 5? É maior, não é verdade? Portanto, o 6 que vem antes, eu aumento para quanto? Para 7. Portanto, será 0,57. Muito bem, pessoal, depois dessa explicação onde vocês relembraram como é que faz para estarmos fazendo arredondamentos de números decimais, vamos nesse momento então para a parte dos nossos exercícios, que você já deve ter recebido aí, seu professor já deve ter repassado para você através do PDF. São 4 questões básicas que a gente vai estar aqui praticando arredondamentos e também estimativas com números decimais. Vamos lá? Primeira questão diz assim: observe o seguinte número, 6,83572. Arredonde esse número para que ele fique, aí no caso ele vai sugerir que a gente faça algumas alterações na letra A, na letra B e também na letra C. Na letra A, ele quer que a gente pegue esse número enorme, né, com várias casas decimais e deixe ele sem casa decimal. Então esse número aqui, 6,83572, eu trouxe ele para cá, deixei ele um pouco maior. E aqui no caso, na letra A, ele quer que a gente escreva esse número sem ter parte decimal, sem ter parte quebrada, né? Ter apenas a parte inteira, que no caso aqui é o 6. Mas aí no caso a gente vai aplicar a regra. Esse 6 vai continuar 6 ou por conta das casas decimais ele vai arredondar para 7. Observe o valor que está aí e me diga se ele deve ser arredondado para 7 ou deve continuar como 6. Como eu expliquei para vocês no vídeo, a gente vai observar a casa decimal próxima, da próxima ordem, que no caso aqui é quem? Que no caso é o 8. O 8 é maior ou menor do que 5? Aqui no caso ele é maior do que 5, portanto o 6 deve ser arredondado para o próximo número inteiro, que no caso é o número 7. Então parabéns para você que também chegou a essa mesma conclusão. Na letra B, arredonde esse número para que ele fique com uma casa decimal. Então no caso aqui tem várias casas decimais depois da vírgula, ele quer que venha somente até esse 8 aqui. A pergunta é, esse 8 vai continuar 8 ou vai ser arredondado para 9? Para a gente chegar a essa conclusão, a gente deve observar o quê? O próximo número decimal, que no caso é o 3. E aí no caso você pergunta, esse 3 é maior ou menor do que 5? Muito bem, é menor do que 5, portanto o 8 vai continuar como está. Quando o número seguinte é menor do que 5, ele continua como está. Agora, se ele for maior ou igual a 5, é que ele é arredondado para o próximo número, tá certo? Então, como aqui o 3 é menor do que 5, então o 8 vai continuar. Então, arredondando esse número para apenas uma casa decimal, ele ficará 6,8. Tudo bem? Na letra C, ele vai pedir que a gente arredonde esse número com 2 casas decimais. Então, no caso aqui temos 6,83. Ele vai ficar 6,83 ou vai arredondar para 6,84? O que você me diz? Como ele vai ficar com 2 casas decimais, esse 8 e esse 3, você deve analisar o próximo, que no caso aqui é o 5. E a regra diz que se o próximo número for o próximo algarismo for um 5 ou um número maior do que 5, o 3 você deve arredondar para quanto? Para 4. Então vai ficar 6,84. Tudo bem? E por fim, com 3 casas decimais. Eu vou pegar esse número aqui e arredondar ele para 3. Ele tem quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui na letra D ele quer que você deixe com apenas 3 casas decimais. Então você vai colocar o 6, vai colocar o 8, vai colocar o 3 e o 5. Você vai deixar 5 ou vai arredondar para 6? Para você chegar a essa conclusão, você vai analisar o número seguinte, que é o 7. O 7 é maior ou menor do que 5? É maior, portanto esse 5 vai ser arredondado para 6 e portanto o número ficará 6,836 milésimos, 6,836. Então essa é a resposta da nossa primeira questão. Tudo bem? Anote aí os resultados. Vamos então para a nossa segunda questão. A segunda questão diz assim: para ir trabalhar, Lucas percorre 1,08 km a pé e também 15,67 km de ônibus. Então ele faz um percurso juntando o que ele faz a pé e o que ele faz de ônibus. Na letra A, faça uma estimativa de quantos quilômetros Lucas percorre em sua ida para o trabalho. E aí,
juntando 1,8 que ele caminha a pé, mais 15,67 que ele vai de ônibus, juntando tudo, qual é a estimativa da quilometragem que ele faz? Quando ele pede para a gente dar a resposta em quilômetro, então no caso você arredonda, não precisa colocar os números depois da vírgula, você vai trabalhar com arredondamentos, já que ele está pedindo para a gente fazer o quê? Uma estimativa, fazendo no caso uma aproximação, tá certo? Então no caso, vamos aqui analisar o primeiro que ele faz a pé, 1,08. Se a gente for arredondar, vai ficar aqui número 1,08 quilômetros, você vai concordar comigo que é a mesma coisa que estávamos falando em aproximadamente 1 km. Então, no caso, 1,08 km, a gente pode arredondar para 1 km, para 1 km. Já o outro, 15,67. Esse 67 está acima de 50, está acima de 5, o 6 está acima de 5. Portanto, eu vou ter que escolher entre arredondar para menos, no caso para 15, ou para mais, para 16 km. Como 15,67, tá aqui ó, 15,67 está mais para 16 do que para 15, porque aqui o 6 é maior do que 5, então a gente vai arredondar para 16 km. Então 15,67 a gente arredondando para 16, a estimativa que o Lucas faz para ir ao seu trabalho, eu vou juntar 1 km a pé mais 16 km de ônibus, que juntando tudo vai dar quanto? 17 km. Então o Lucas, com a maior tranquilidade do mundo e com a maior propriedade, pode dizer que toda vez quando ele for para o trabalho, ele faz um percurso de aproximadamente 17 km. Isso é o que? Isso é uma estimativa. Tudo bem? Já na letra B, que aqui no caso apareceu foi letra A, mas aí você pode fazer a correção, é letra B, determine quantos quilômetros de fato ele percorre. Quando ele pede para a gente calcular a quilometragem exata, aí no caso já não tem mais como fugir, você vai ter que anotar que é 1,08 mais 15,67. E como é uma soma, qual é a regra aqui da soma? Vírgula debaixo de vírgula. E quando eu for somar 8 com 7 vai dar quanto? 8 com 7 vai dar 15. Coloca o 5 aqui, sobe o 1. 1 com 0 com 6 vai dar um total de 7. Coloca a vírgula, porque na adição e na subtração você já coloca nesse formato, vírgula debaixo de vírgula. E o outro, 1 mais 5 vai dar 6. E por fim, o 1 que sobrou aqui eu vou colocar aqui embaixo. Então, de fato, o Lucas faz exatamente 16,75 km. 16,75 km. Essa é a forma exata. Então, a letra A me diz quanto que ele de fato percorre, aliás, a letra B, e a letra A vai me dizer quanto que ele percorre de forma aproximada, no caso fazendo o quê? Fazendo uma estimativa, tudo bem? Anote aí o resultado. Quero desde já mandar um abraço para a galera da escola Júlio Lopes, tá certo? O meu aluno aqui já me confirmou, um dos alunos me confirmou que o professor dele está utilizando os nossos recursos, o PDF, o vídeo, todos os alunos estão acompanhando as nossas atividades. Então eu quero aqui desde já mandar um abraço para todos os alunos da escola Júlio Lopes, tanto os alunos quanto o professor. Um abraço aqui especial para o José Henrique, que tem acompanhado os nossos trabalhos, que é o aluno da escola Júlio Lopes. Vamos então para a nossa terceira questão. A terceira questão diz assim: 3 amigos foram ao supermercado e verificaram que o chocolate custa R$ 9,75. Cada um fez as seguintes afirmações. Pedro disse: esse chocolate custa aproximadamente R$10. Caio disse: arredondando para uma casa decimal, esse número que era 9,75 vai ficar 9,7. Já o Luiz, que é o terceiro amigo, disse: arredondando para uma casa decimal, na realidade esse número fica 9,8. Então houve um impasse entre Caio e Luiz. Caio disse que arredondando para uma casa decimal fica 9,7. Já o Luiz disse que fica 9,8. E o Pedro disse que, fazendo a estimativa, o valor está aproximado em R$10. Né? Quais deles fizeram afirmações corretas? Quais deles fizeram afirmações corretas? Vamos lá, então. O Pedro, aqui no caso, ele utilizou a estratégia de estimativa. Se o chocolate custa R$ 9,75, ele fez uma estimativa de que esse valor é de aproximadamente R$10. Vocês concordam com o Pedro? Eu concordo. Se você vê que o valor está lá de R$ 9,75, quando você vai falar para alguém, você não vai falar exatamente R$ 9,75. Você vai falar: rapaz, o chocolate está custando R$10, porque de R$ 9,75 para R$10 é só
questão de 25 centavos. Então, eu posso fazer essa aproximação. Eu poderia falar ou R$9 ou falar R$10. No caso, como 9,75 está mais perto do 10 do que do 9, então ele já arredondou para R$10. No caso aqui, o Pedro fez uma estimativa e é uma estimativa correta, é um valor correto, já que ele vai arredondar para o número inteiro, tudo bem? Já o Caio e o Luiz fizeram esse arredondamento deixando uma casa decimal, 9, alguma coisa. O Caio arredondou para 9,7 e o Luiz arredondou para 9,8. Nesse caso, a gente vai ter que levar em consideração, olhando aqui o número 9,75, ele vai deixar o 9 e o 7 vai deixar uma casa decimal. A dúvida é, esse 7 vai continuar como está ou vai ser arredondado para 8? O que vai definir isso quem é o próximo número que aparece, que no caso é o 5. 5 é igual ou maior do que 5? No caso, se ele for igual ou maior do que 5, arredonda para 8. Mas se for menor do que 5, deixa o 7 como está. Que no caso aqui aparece o 5. Já que aparece o 5, conforme a gente explicou no vídeo, a gente deve arredondar o 7 para o próximo número seguinte, que no caso é o 8. Então 9,75, se eu quiser deixar uma casa decimal, eu devo arredondar para 9,8. Portanto, está correto aqui a resposta do Luiz, tá certo? A resposta do Luiz e não do Caio. Então, o Pedro fez uma afirmação correta, o Caio não fez uma afirmação correta e o Luiz sim fez uma afirmação correta. Então, estão corretas as afirmações tanto do Pedro quanto do Luiz, que é o que está na nossa letra C. Está na nossa letra C. Marque aí na sua atividade, a resposta correta é a letra C. Tudo bem? Vamos então nesse momento para a nossa última questão de hoje, tá certo? Quarta questão. Analise os seguintes arredondamentos e estimativas. Classifique as informações como falsas ou verdadeiras. Letra A. Arredondando 6,729 para um número com duas casas decimais, esse número será 6,72. Vamos verificar se isso é falso ou verdadeiro? Está aqui o 6, está aqui o 7 e o 2. Então ele tirou o 9. Se ele tirou o 9, eu devo arredondar o 2 deixando como está ou devo arredondar para 3? Aí no caso você vai analisar, o 9 é maior ou menor do que 5? É maior do que 5, portanto esse 2 aqui deve ser arredondado para 3. E aqui não foi feito, continuou 6,72. E na realidade deveria ser quanto? 6,73. Portanto, essa informação é uma afirmação falsa. Letra B. Arredondando 12,08 para um número sem casas decimais. Eu vou deixar só o 12 como está. Esse número será 12. Aqui está dizendo que se eu for arredondar para o número sem casas decimais, vai ser apenas o 12. E aí, no caso, a gente vai ter que verificar se esse 12 continua 12 ou se arredonda para 13. Como aqui depois da vírgula vem o 0 e 0 é menor do que 5, está correta a afirmação. Eu vou deixar o número como está. Você poderia se enganar e achar que aqui tem um 8 e 8 é maior do que 5. Mas cuidado, você não deve analisar a segunda casa decimal. Você deve analisar a casa decimal que vem depois do número inteiro. Está aqui o 12, e para mim saber se ele continua 12 ou arredonda para 13, eu vou olhar esse número que vem aqui, ó, o 0. O 0 é menor do que 5, portanto o 12 continua como está. Portanto, essa afirmação, esse arredondamento está feito de forma correta ou falsa? Aqui disse que é falsa. E aqui no caso a gente vai analisar que na realidade a resposta é o que? Verdadeira. Eu vou colocar aqui F, mas na realidade a resposta é verdadeira. É uma verdadeira. Vou colocar meio que o pincel, verdadeira. Confirmando aqui, arredondando para o número sem casas decimais, esse número será 12. E é verdade, será 12 mesmo. Então aqui no caso a informação é verdadeira, tá certo? Já na letra C, 27,82 equivale a aproximadamente 28 centímetros. Falso ou verdadeiro? Então, no caso aqui, ele também arredondou para o número sem vírgulas. De 27, eu deixo 27 ou arredondou para 28? Ele aqui, no caso, arredondou para 28. Porque ele, levando em consideração o número que vem depois da vírgula, que é o 8, ele é um número que maior do que 5. Portanto, essa informação é uma informação verdadeira. 27,82, se eu for arredondar para o número sem vírgula, será 28 centímetros. E por último, a letra D, 792,89 km, equivale a aproximadamente 793
quilômetros. Isso é falso ou é verdadeiro? Bem, como ele deixou o número sem vírgula, você vai vir para cá, para o número que vem depois da vírgula, e pega o próximo que vem, que no caso é o 3. O 3 é maior ou menor do que 5? Ele é menor do que 5, portanto esse 792 deve continuar como está, tá certo? Porque esse número aqui é menor do que 5, e aqui ele diz que vai ficar 793, portanto essa informação é informação falsa, tá certo? Eu não devo arredondar para 793, porque esse 3 aqui é menor do que 5, então eu devo deixar como ele está, 792, tá certo, pessoal? Então, respondendo aqui corretamente, as respostas corretas serão F na letra A, aqui apareceu um F na letra B, mas na verdade é um V. Na letra C é V de verdadeiro e na letra D é F de falso. Tudo bem? Então aqui nós tivemos a nossa aula falando a respeito de arredondamentos e estimativas de números decimais. Muito obrigado pela atenção de vocês, aguarde o nosso desafio desse final de semana e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!